Quero convidar a igreja, conforme já se encontra no boletim registrado, mas que abra o seu exemplar ou tenha acesso ao seu exemplar da Palavra de Deus através do aparelho eletrônicos, no livro de Esdras, e ao mesmo tempo que você vai tendo acesso, vai abrindo. Eu quero convidar aquele que for possível, tiver condições, a se colocar em pé, enquanto eu faço a leitura da Palavra de Deus, e você a ouvirá na sua própria versão. Também, ao mesmo tempo, convidando nossos ouvintes que participam, não somente ouvem, mas participam integralmente deste culto, que igualmente também tenha o seu exemplar ou aparelho eletrônico aberto no texto que ora será alvo da nossa meditação. Diz assim então o texto da Palavra do Senhor, Esdras, livro de Esdras, capítulo 10, verso 1 e 2. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Senhor, te damos graça pela palavra que agora foi lida. E pedimos, ó Deus, que Tu uses a Tua palavra para falar aos nossos corações. E, ó Deus, como já orou Tua serva, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala, pois, Senhor, que sempre carecemos de ouvir a Tua voz. E assim oramos nos méritos de Jesus, Senhor nosso e Salvador nosso. Amém. A igreja pode tomar assento. No livro de Esdras, temos menção sobre logo depois que o povo saiu da Babilônia. Mas por que o povo foi para a Babilônia? Encurtando, Deus levantou Jeremias para alertar aquele povo que estava se transgredindo, havia se desviado da palavra de Deus, não estava mais cumprindo os estatutos, as ordenanças, aquilo que o Senhor desejava. E o povo havia se distanciado muito, apenas estava numa formalidade, num culto, prestando ao Senhor. Isso não foi por pouco período, mas 4 décadas. 40 anos o povo foi alertado por Jeremias. Como o povo não quis dar ouvido à voz de Jeremias, Deus então usou os seus servos, porque a palavra diz assim também, que foi seus servos, povos, usou a Babilônia, até mesmo os assírios, e levou cativo aquele povo, e lá ficou por 70 anos. Mas também o povo foi avisado que ia ficar lá 70 anos, mas depois de 70 anos Deus traria de volta, conforme Jeremias capítulo 25, verso 11, verso 12. E Deus cumpriu a sua palavra. 70 anos depois, Deus usa agora Dario para trazer o povo de volta. E o povo volta. E o próprio Esdras menciona no capítulo 2, a lista daqueles que voltaram. E se nós lermos ali, que foram muitas, e menciona que retornaram 50.000 pessoas com Zorobabel, que foi a primeira leva. Houve 3 intervenções de Babilônia. Assim como houve 3 intervenções, também Deus o libertou aquele povo em 3 momentos específicos. Primeiro foi com Zorobabel, 50.000, e agora no segundo período, 9 décadas depois,
90 anos depois, Deus usa Esdras para trazer agora mais 7.000 pessoas. E só para finalizar aqui o estudo, 14 anos depois, Deus vai levantar Neemias e vai trazer também o povo de volta para Jerusalém. Eu quero então, irmãos, pensar com os irmãos que depois de 90 anos, Esdras volta e encontra uma situação, por assim dizer, quase idêntica quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Veja, irmãos, o povo ficou cativo na Babilônia 70 anos, mas quando Esdras volta, já havia se passado 90 anos. E o povo estava mais uma vez, novamente, de novo, fazendo as mesmas coisas. Temos o capítulo 2, menções, e Jeremias vai então, Esdras vai mencionando a construção do templo, depois para o templo, construção, fica parado por 20 anos, depois retorna ao templo, construindo, acaba o templo, e Esdras então no capítulo 9, ele chega lá, e o povo, os líderes relatam para Esdras a situação que estava, esta que eu mencionei. O povo havia se desviado, estava em prática da idolatria, o pacto que havia feito com Deus, mais uma vez tinha sido desfeito. Esdras então no capítulo 9 começa a orar, vai orando, vai clamando, vai suplicando ao Senhor, derramando diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia. E aqui então nós chegamos no capítulo 10, que é o finalzinho da oração de Esdras. E por isso eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: transformação de vida diante do Senhor. Por que diante do Senhor? Porque as nossas vidas só serão transformadas, irmãos, quando nós nos colocamos verdadeiramente nas mãos do Senhor. Eu não levanto pela manhã e digo, hoje eu vou ser diferente. Não. Essa mudança é contínua, essa mudança é calcada, alicerçada continuamente com Deus. E precisamos estar sempre caminhando com o Senhor. Transformação de vida diante do Senhor, meus amados irmãos, primeira observação, é quando Deus é buscado em ser a fonte para a transformação de vida. Fonte, meus amados irmãos, é a primícia, onde surge tudo, é a fonte. É só os irmãos pensarem, por exemplo, na água. Há uma fonte que jorra, que nasce aquela água, e ela vai percorrendo rios, e depois então por canais, tubos, nós chega-se até o nosso lar, a nossa casa. Então há uma fonte. Para a nossa fonte espiritual é Deus. Precisamos de transformação de vidas, mas quando Deus é buscado. Lendo então o verso 1 diz lá: enquanto Esdras orava e fazia confissão. Por que ele está fazendo confissão? Porque ele estava vendo algo errado e ele se sentia também parte daquele povo. Havia, meus amados irmãos, uma tristeza na alma por ter pecado contra Deus. E o que aconteceu com ele? Ele lançou-se ao chão. Lançou-se ao chão como súplica, pedindo a Deus misericórdia, graça, pedindo a Deus perdão. Então, meus amados irmãos, a tristeza do homem pecador, quando nós nos sentimos tristes e vemos o nosso pecado, não nos resta, meus amados irmãos, nos lançar ao chão, aos pés do Senhor Jesus. Ainda que isso não seja fisicamente,
lançando de forma fisicamente, mas precisamos, meus amados irmãos, lançarmos aos pés do Senhor, buscarmos no Senhor, que é a fonte de toda a origem, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser uma nova criatura, para que possamos ser novo. Não é, irmãos, em nós mesmos. Então podemos ver aqui a tristeza. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, e ele dá uma explicação sobre tristeza. Ele diz lá, 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas, sempre há um mas a tristeza do mundo produz morte. Podemos continuar tristes com o nosso pecado. Eu pequei, mas eu não me lançar, se o pecador não se lançar aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, ele continuará sendo pecador, e a consequência disso é gravíssima. A consequência disso é a morte. E mais do que morte física, esta todos nós passaremos, exceto por aqueles que tiverem a grande alegria, grande oportunidade, bênção. Quisera eu também estar nesse grupo de irmãos, quando o Senhor o arrebatar à sua igreja. Estes não passarão da primeira morte física, mas se assim não for, todos nós passaremos. Não estou falando desta morte, e a Bíblia não fala desta morte. A Bíblia fala da morte espiritual, a separação eterna, longe de Deus. Então houve uma tristeza no coração de Esdras, e Esdras fazia confissão. Chorar, irmãos, é prostrar-se, é sinal de um profundo arrependimento ao erro. Quando sai do coração o choro, então quando eu choro, me derramo, é claro que eu sei que o choro por si só não quer dizer arrependimento. Mas quando este choro sai do coração, do interior, e muitas vezes o pecador arrependido, ele não consegue nem controlar o seu choro. Talvez até aqui algum irmão que, quando teve a sua experiência de conversão, quem sabe não passou por essa experiência de chorar e não conseguir controlar o choro. Alguns irmãos, hoje irmãos, eu vi nessa situação, chegando-se aos pés do Senhor Jesus, chorando, e muitas vezes já vinha pelo corredor, já derramando as suas lágrimas. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Não, é que ele está sentindo o seu erro, a sua culpa, e não tem outra solução senão buscar o Senhor. Senhor, só Tu é que pode restaurar a minha vida. Só Tu é que pode perdoar os meus pecados, os meus. E muitas das vezes ele se sente indigno. Eu sou o pior do pecador. Foi assim que Paulo disse. Eu sou dos maiores, sou miserável, sou o maior pecador. Quando Paulo se converteu, disse isso. Então precisa haver, irmãos, conversão. Paulo vai dizer isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, se com tua boca confessar, no teu coração creres, a tua boca confessar, e no coração crer, aí então serás salvo. Mas se eu não abrir a boca para confessar, se eu não abrir o coração para declarar, vou continuar na mesmice. Pequei, eu estou no errado, mas é isso aí. Eu vou continuar na minha vidinha. Não foi o que aconteceu com Esdras. Está aqui chorando, derramando,
Veja, começou no capítulo 9, continua o capítulo 9, 15 versículos. Transformação de vida diante de Deus, irmãos, quando Deus é buscado em ser a fonte para a transformação de vida. E o que ele fez? Ele foi no lugar certo. Ele diz lá, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. No Antigo Testamento, onde a ideia de que onde Deus estava presente, onde Deus se fazia presente, onde Deus aceitava os sacrifícios e onde os sacrifícios eram feitos, era o templo. Ele está no lugar certo, é na casa de Deus. É aqui, irmãos, na casa de Deus, onde nós ouvimos a voz do Senhor e nos arrependemos, declaramos e nos prostramos. Então ele está lá. Na casa de Deus, irmãos, é o lugar de confissão, a confissão de pecados. Mas eu quero, irmãos, pensar um pouco mais e trazer, irmãos, para o dia de hoje. Ele está aqui no ano 448, é claro que a data sempre mais, para menos, só para os irmãos terem uma ideia, 400 antes de Cristo, e agora já estamos nos 2000 anos, em número redondo, 2500 anos. Hoje, irmãos, qual é a casa de Deus que nós precisamos se achegar? Casa de Deus onde Deus habita, casa de Deus onde Deus faz morada, casa de Deus onde o Senhor quer ser adorada. É o meu coração, é o teu coração. Paulo vai dizer, irmãos, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A casa de Deus, lugar físico, sim, é muito bom vir aqui, não deixemos de vir aqui, mas eu quero me reportar o que Paulo está dizendo lá em Coríntios, para que eu não seja pego por falhar na palavra. Paulo vai dizer em capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz lá, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Não sabeis vós que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, se o meu corpo é o santuário de Deus, onde Deus se faz morada, como eu estou tratando o meu corpo, como eu estou tratando a minha vida? E mais seriamente, eu que um dia fiz um pacto com Jesus, eu tenho um pacto com Jesus, quando eu aceitei como Salvador, mas também quando eu aceitei como Senhor da minha vida. Ele não é somente o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Meu irmão, se Jesus é o teu Salvador, e se Ele é o teu Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em seu corpo, Ele faz morada no seu corpo. E o que você está fazendo? Que tipo de vida você está levando? Está levando numa boa, como alguns cantores aí mencionam, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer seriedade. E nós temos aprendido, que todas as vezes que o povo errou, as consequências veio. E começou desde o dia que o Senhor tirou aquele povo quando estava cativo no Egito. Ele levou a terra prometida.
Que alegria, vamos para a terra prometida. Mas vamos fazer uma incursão aqui, vamos mandar alguns espias. Cada tribo aí escolhe um espia, um líder, para mandar para ver a terra prometida. Glória a Deus, vamos à terra prometida, não vamos morar em cabana, vamos morar agora em casa feita de tijolos. Vamos lá ver a terra, vamos, Moisés. 40 dias depois, o povo volta, animado? Não, desanimados. Qual é o relatório? Moisés, melhor a gente voltar para o Egito, que a gente vai morrer aqui, ou então vai ser destruído pelo gigante na terra prometida que Deus deu, não dá, é melhor nós voltarmos para o Egito. Quão desanimado deve ter ficado Moisés. Se lermos o texto, a gente vê isso. Mas dois, disse, não, Deus disse, Deus vai cumprir. Josué e Caleb, os irmãos conhecem, irmãos frequentes de escola dominical sabem disso. Sem demagogia, talvez melhor do que eu mesmo. Mas Deus cumpriu a promessa. E Josué, grande líder que deu continuidade, porque o povo ficou peregrinando no deserto 40 anos, um ano para cada dia, de rebeldia, a rebeldia. Josué tomou a liderança, assumiu a liderança, e os irmãos lembram lá no capítulo 24, verso 15, Josué já finalizando o seu tempo de vida aqui na terra, seus 110 anos, chama o povo para fazer um pacto, de novo o pacto. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós servis. Mas vocês sabem de uma coisa, que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E o povo fez o pacto, continuou no verso 16. Não, Josué, nosso Deus é o único Deus, não vamos abandonar. Renovou a aliança. Mas o que aconteceu? Josué morre e o povo faz o quê? Josué morreu, estamos liberados agora, vamos chutar o balde. Aí os irmãos conhecem a história, veio os juízes. O povo se desviava, vinha as guerras. Quando voltava para o Senhor, era tudo bem. E assim foi, irmão, e assim foi. E aqui está de novo a mesma coisa. O povo que foi levado cativo por desobedecer, por feitiçaria, idolatria, várias, novamente está fazendo isso aqui. Mas Esdras está lá na casa de Deus, confessando, nós irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Um outro versículo também em 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aquela história de dizer que esse corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Esse corpo é do Senhor. É do Senhor. E o que você está fazendo com ele? E uma vez que você o aceitou como Salvador do Senhor, uma vez que você tem esse pacto com o Senhor, esse teu corpo agora é templo, é morada, é habitação do Deus vivo. Então a casa de Deus agora fica onde? Na segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde eu estiver, no trabalho, caminhando, jogando bola, em um lazer, em todo lugar, eu sou o templo ambulante. Meus amados irmãos, transformação de vidas, de vida diante de Deus, é quando Deus é buscado em ser a fonte para a transformação. Deus é sua fonte de vida, é a fonte de tudo. Eu quero crer e espero crer que sim.
Isaías capítulo 56, verso 7, vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração. O seu corpo é casa de oração, ou seja, você vive em constante oração. Mas tem algo mais ainda para buscar no texto. Segunda observação, irmãos, transformação de vida diante do Senhor é quando diante de Deus a confissão de pecado. Reconheci meu pecado, agora eu preciso confessar. Voltando ao texto de lá, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Esse chorar, que aqui Esdras registrou, ele usou o termo hebraico baka, ou baka, B-A-K-A-H, que é chorar derramando lágrimas, prantear, lamentar. Agora, continuando aqui, ele vai dizer: ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. Homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Aqui o choro da multidão, dos homens, de mulheres, das crianças, ele usou uma outra palavra, usou a palavra rabá, R-A-B-A-H, que é tornar-se grande, muito. Mas é um choro, irmãos, lamuriante. E o que é o choro lamuriante? É um choro duradouro, persistente, com o intuito de obter aquilo que se deseja. Ou seja, o choro de Esdras contagiou o choro da multidão. Nós pecamos também, Senhor, olha para os nossos erros, nós pecamos, eu sei que nós pecamos, Senhor, olha. E poderíamos até colocar aqui no lugar da grande, um advérbio de intensidade, grandemente, né? Não estou querendo adulterar o texto, só para nós entendermos. Grande choro. Era um choro lamuriante, grande, ou seja, o povo realmente, irmãos, sentiu agora, o choro de Esdras, o contentamento de Esdras está contagiando. Se nós queremos ver os povos sendo salvos, e aqui veio o irmão Lavor fazer o convite daqueles que, por acaso, não vão ao retiro, de você se ajuntar para pregar o Evangelho àqueles que vão se lançar à feitiçaria e idolatria oferecida pelo inimigo de nossas almas, pela bandeja do banquete. Sabe aquela bandeja que Paulo está dizendo? O que eu quero, o que eu desejo, eu tenho que fazer um esforço imenso, mas o que eu não quero, isso vem e se oferece a mim. É isso aí, ó. Isto é a bandeja. Isto é a bandeja. Então, se eu quero que esta multidão tenha Cristo como Salvador e Senhor, eles precisam ver primeiro a mudança em mim. Eles precisam ver primeiro a mudança na igreja. Agora, nós, como corpo, a coletividade, ela não vai moldar a individualidade. É o contrário, irmãos. A individualidade de cada irmão, cada corpo, vai moldar a igreja. Mas se nós individualmente não temos compromisso com o Senhor, não queremos nada, isso se reflete o quê?
na igreja. Aí acaba acontecendo, disse-me disse, ou disse não disse, fez não fez, faz não faz, por aí vai. Os israelitas, então, irmãos, interessados nas mudanças, juntaram-se à tristeza de Esdras, movido pelo Espírito de Deus. Irmão, somente movido pelo Espírito Santo de Deus é que o homem vai ter a consciência de que é pecador. E o Espírito Santo de Deus, então, conforme João, capítulo 14, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não eu, não nós, mas eu e nós, como igreja, temos participação nisso, influenciar isso, no sentido que estão vendo, eu também quero este Deus que você está servindo. Eu quero este Deus que você está servindo. A confissão de pecado, meus amados irmãos, ela produz perdão. 1 João 1,9 fala disso. Se confessarmos os vossos pecados, Deus é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados. E ele começa com uma condição. Se Deus quer, quer. Mas se eu não quero, Segunda Crônica 7,14 também fala disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e desviar-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as suas enfermidades. Mas se é condição. Agora, sempre Deus quer. Mas, irmãos, Deus não agride. Ele quer um coração voluntário, um coração que adora o Senhor, que o adore e o faça com espírito e em verdade. Então o povo foi contagiado, a congregação, grande congregação de homens, mulheres. E eu fico imaginando, irmãos, imagine comigo, há 90 anos atrás, porque esse período aqui já se passaram 90 anos, quando a primeira leva, lá em 597, com Zorobabel, vieram os 50 mil. 90 anos depois, não são mais 50 mil. Casaram, e o texto diz que eles casaram com outras mulheres de outras terras. Ele vem agora com mais 7 mil. Veja, irmãos, o número de pessoas que reconheceram os seus erros. Por isso que ele registrou aqui, grande. O povo chorava um grande choro, meus amados irmãos. Agora você também está disposto a chorar? Quando eu digo disposto a chorar, é se colocar diante do Senhor, porque certamente isso poderá produzir este choro. Quando diante de Deus há confissão de pecados, há uma oportunidade que Deus está dando de começar do zero. Irmãos, todas as vezes que o povo quebrou a aliança, daqui para trás, quebrou a aliança, e o povo se arrependeu, voltou-se para Deus, Deus fez o quê? Vamos zerar e vamos recomeçar. Então, irmãos, confessar pecados é oportunidade de zerar e começar novamente, de novo. Apagar, vamos iniciar como se tivesse nunca. É isso que Deus faz, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dúvidas, as nossas transgressões.
Vou apertar um pouquinho o passo, porque eu já vi que a hora é contra mim. Mas, quando diante de Deus há confissão de pecado, meus amados, a culpa é admitida. Porque a culpa foi admitida. Voltando aqui em Esdras 9, versículo 7, diz lá: desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Ele falou isso no ano 400. Mas também, irmãos, como hoje, dia de hoje, literalmente, se ver, está se vendo. Transgressão contra o Senhor. Que esta transgressão, meus amados irmãos, não venha a ocorrer na casa de Deus, não venha a ocorrer em nós e nem a partir de nós. Então houve esta mudança, essa responsabilidade de voltar-se para o Senhor, entregar-se a sua vida ao Senhor. E caminhando para o ponto 3, que é o ponto final. Transformação de vida diante de Deus, diante do Senhor, é quando quebrantado diante de Deus, volta-se a fazer a sua vontade. E a vontade de Deus só será feita quando o homem pecador se quebrantar diante do Senhor. Verso 2, capítulo 10 diz: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança. Quando quebrantado diante de Deus, volta-se para o Senhor. Quebrantamento, irmãos, o que é quebrantamento? É ato de humilhar-se diante da poderosa mão do Senhor. Veja, quebrantamento é humilhar-se, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua limitação, reconhecer que é vaso e quebra, reconhecer que está na mão de Deus. Não é se colocar como coitadinho, coitadinho de mim, não é isso. Você não precisa se autoflagelar. É apenas humilhar, é reconhecer, quebrantar, reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. E aqui também quero destacar, meus amados irmãos, que Secanias, talvez um dos líderes, ele diz lá, nós, ele está se incluindo. Eles não, nós, eu inclusive, quer dizer, aqui o texto, Secanias, nós temos transgredido. Ele usou uma palavra fortíssima aqui. Ele usou aqui no hebraico a palavra Maal, que é M-A-A-L. O que quer dizer? Agir com infidelidade, agir de forma traiçoeira. É forte isso, irmãos. O que é traiçoeiro? É alguém dizer para você, não, você pode contar comigo que eu vou. Pode, lá vou, eu vou lá, hein, lá vou, eu vou lá, lá vou, pode contar comigo. Lá vou, bota lá na lista, pá, vai. No dia ele... cadê o irmão? Cadê o irmão? É isso, irmãos, agir de forma traiçoeira. Ele podia contar comigo, mas não foi. É isso que está acontecendo aqui.
O pacto foi quebrado, o povo agiu de forma traiçoeira. Deus corrigiu aquele povo 70 anos, volta para a terra, constrói o templo, mas o povo faz tudo errado. E aqui ele especifica um pecado. Estavam casando-se com outros povos, dando a sua filha em casamento, que Deus havia prometido, que havia condenado, melhor dizendo. E aqui é o pecado do adultério. Nós temos adulterado? Temos. Temos adulterado. Como, pastor? Se eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor, e agora, como igreja, eu sou a noiva de Cristo, e Cristo é o meu noivo, então eu estou comprometido, comprometida, como igreja, com o meu noivo, e eu me banqueteio com as coisas do mundo, eu estou fazendo o quê? Adulterando, transgredindo. Bem, irmãos, adultério vai muito mais além do que meramente casar-se ou ter uma outra companheira dentro do casamento que você está tendo. Vai muito mais do que isso. Eu não quero entrar nessa linha aqui disso. Eu quero que você entenda que é muito mais do que isso. Você tem um compromisso com o Senhor. O meu compromisso é com o Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. E se eu agir fora disso, eu estou transgredindo, agindo de forma traiçoeira. Eu estou me adulterando com o Senhor. Os líderes, então, irmão, demonstraram ser os primeiros na sensibilidade quanto ao pecado do adultério. E precisamos, irmão, ter essa consciência. Eu sou a igreja. Eu sou a noiva do Senhor. O Senhor é o meu noivo. Como está a minha lamparina? É só nós pensarmos na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, mas 5 eram honestas. Qual um grupo você está? Qual o grupo das 5? Das prudentes ou das nécias? Eu espero que a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, do qual eu também sou membro, estejamos, irmãos, nas 5 que são prudentes e sempre estão com a sua lamparina acesa, porque o Senhor pode voltar hoje? Pode. Ah, pastor, mas tem que acontecer muita coisa. Não me interessa. O Senhor Jesus falou: vigiai, pois, e orai, porque não sabeis nem um dia nem a hora. Pode ser hoje. Talvez nem tenha culto logo mais à noite. Pode ser, pode ser. Nós estamos programando. Temos que cuidar, sejamos com a nossa lamparina acesa, como primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a fazer diferença. Eu, como membro desta igreja, primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que a minha lamparina esteja acesa. Segundo, irmãos, os líderes fizeram o povo de Judá sentir seus pecados. E esse era o começo da mudança. Só há mudança quando eu reconheço que eu pequei. Eu pequei. Eu não vou chegar ao outro e dizer que eu pequei. Não, ele que venha primeiro. Não, irmãos. Seja superior. Vá a ele. Ele que errou, não tem problema. Vá a ele. O que eu fiz de errado para que você transgredisse a lei? Eu fui o causador? Eu fui o causador? Vá a ele e peça perdão. Para seguir o Senhor, irmãos, é com sinceridade. E se faz necessário extirpar o câncer. Qual é o câncer aqui? É o câncer do pecado. Qual é o seu pecado, irmãos? Qual é o seu pecado de estimação que você rega todo dia, você dá uma regadinha nele? Esse aqui não, esse aqui me acompanha. Não, irmão, precisamos extirpar o câncer do pecado
Deus conhece, Deus conhece. O salmista diz: Senhor, olha, vê se há em mim algum caminho mau. É uma oração audaciosa. Senhor, vê se há em mim aqui um coração. É uma oração audaciosa. Por quê, irmãos? Porque eu sou sempre pecador, mas pecador que não está se banqueteando. Pode pecar? Pode, não deveria, mas pode acontecer por questão de transcurso de viagem. Pode acontecer um acidente? Pode. Assim na vida espiritual. Então, irmãos, não pecar com habitualmente. E até ressalto 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela brilha na humildade da confissão. Lamentações 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Nesta manhã chuvosa, a graça de Deus se renovou. Por quê? Deus quer ouvir a tua confissão, porque Deus está interessado em lhe perdoar, que você confesse os seus pecados. Irmãos, o convite do Senhor para nós, nesta manhã, é que haja um quebrantamento, e que nós não venhamos transgredir, agir traiçoeiramente. Então, renove o seu pacto com o Senhor nesta manhã. Mas se por um acaso você nesta manhã está aqui, ou você que participa integralmente deste culto, ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o convite do Senhor nesta manhã é: aceite o convite e receba o perdão, a salvação e a vida eterna. Deixe a sua vida de pecado longe. Deixemos então como igreja a nossa vida de pecado e voltemos-nos para o Senhor. Transformação de vida diante de Deus. Quando Deus é buscado em ser a fonte de transformação. Quando diante de Deus há confissão. E por fim, quando quebrantado diante de Deus, volta-se a fazer a sua vontade. Que nós estejamos, irmãos, conscientes de fazer a vontade do Senhor. O convite é: aí no banco você pode fazer essa confissão, mas se você quiser tornar-se público, poderá vir à frente, sem qualquer constrangimento. Ninguém aqui está autorizado a dizer: o irmão foi lá na frente. Por que tu não foi também então? Tu é igual a ele? Tu é melhor do que ele? Então, se você quiser vir à frente, irmão, depois de confessar seu pecado no banco, você poderá vir à frente, aceitando Jesus ou renovando o pacto de aliança. E depois, então, nós oraremos ao Senhor. Mas antes, eu quero orar, agradecendo pela palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. A palavra dura, mas nós precisamos também de correção, para que não venhamos, irmãos, cair no mar da perdição. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra que tu nos deste. A palavra dura, Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque tu nos diz que tu corrige aquele que tu amas. Então, Deus, muito obrigado pelo teu amor que tu tens para conosco como igreja, como crentes, como salvos, lavados e remidos no teu sangue. Oramos assim confiadamente e agradecemos por esta palavra e oramos em nome de Jesus. Amém.